Amém. Vamos começar, queridos, o nosso momento de culto, meus irmãos. Queridos, eu tenho um aviso antes aqui para anunciar para os irmãos, que é o nosso encontro de casais, tá bom? Nós não temos ali ainda a arte, já está pronta já, né? Mas não chegou ali ainda no computador, mas não tem problema. Será no último sábado do mês, certo, Andréia? Eu só esqueci o dia do mês que é. Qual que é? 29? 29, então. 29. Eu abri errado aqui. Isso. Isso aí, tá bom? Às 7h30, tá? Então, que casais aqui já vieram no encontro de casais alguma vez? Levanta a mão. Só? Acho que jamais, hein? Vocês já vieram no último. Você salvou o evento, Jonas? É uma bênção, não é, irmãos? Amém? Então não perca, tá bom? 29 de agosto, nosso encontro de casais às 7h30, e é naquele esquema que vocês já estão acostumados. Traz alguma coisinha para comer, alguma coisinha para beber, tá bom? Para a gente partilhar. E também teremos classe para as crianças. Então os casais que têm filhos em idade infantil, né? Pode trazer que nós teremos aqui gente para estar com elas, tá bom? Amém, meus irmãos? Vamos então começar o nosso culto. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Busque conscientizar-se da presença de Deus aqui. Ele está presente no nosso meio e nós estamos aqui diante dele para adorá-lo. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, engrandecemos o Teu nome, porque Tu és o Deus digno de toda honra, de toda glória. Tu és o Criador de todas as coisas e todo o universo exalta o Seu nome. Mesmo na Sua majestade, na Sua grandeza infinita, o Senhor nos alcança, se importa conosco. O Senhor vem ao nosso encontro e nos dá, ó Deus, o poder de sermos chamados filhos de Deus, à medida que cremos no Teu nome, Pai. Reunimos-nos aqui, ó Deus, como igreja, como corpo, como família, para exaltar o Senhor e para declarar, ó Deus, tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Que o Senhor receba a nossa adoração essa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Convido você a ficar em pé, você que pode. Vamos juntos cantarmos, adorarmos ao nosso Deus por meio de canções, de música. Braços do teu
perdoa, um Deus que nos salva. Ó Deus, nós nos achegamos aqui, Senhor, reconhecendo que nós precisamos do Senhor. Reconhecendo, Deus, que o Senhor é soberano. E o Teu amor, Ele está sobre nós. O Teu amor, Ele nunca falha, Pai. Te agradecemos e te louvamos. Nos ajuda, Senhor, a confiar nessas palavras, Pai. A ter esperança no Senhor, a nos agarrarmos nessa fé que vem do Senhor, Pai, para permanecermos fiéis à Tua palavra, Pai, em nome de Jesus.
Obrigada, Senhor, obrigada pelo teu amor derramado sobre cada vida aqui. Que nós possamos ver e desfrutar da tua presença, da tua vida em nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar no Senhor. Nos dias difíceis, nos dias que estão mais tranquilos, o Senhor está ao nosso lado. E a tua presença, Deus, é o que nos faz permanecer. A tua presença é o que nos faz continuar, Pai. Nós te adoramos e nos alegramos no Senhor por isso. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Enquanto isso, nós convidamos as crianças aqui à frente. Vamos orar pelas crianças e pela proclamação da palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, pedimos ao Pai que agora a Tua palavra é que fale aos nossos corações e fale aos corações de todas essas crianças também, ó Pai. Que possamos, ó Deus, crescer no entendimento da Tua Escritura, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 19, Gênesis 22, de 1 a 19. Se você está com a sua Bíblia aí, já abre nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, sim, meu filho, estou aqui. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha.
Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu. Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, e seja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Eu já disse aqui em outros momentos, mas continua sendo verdade, que as mensagens que eu acredito serem as mais difíceis de pregar são as mensagens de Dia dos Pais e Dia das Mães. São as mensagens mais difíceis. Há uma linha de irmãos que defendem que nós não deveríamos dar destaque especial nem a pais, nem a mães nessas datas, uma vez que não são datas religiosas, cristãs, né? Mas eu acho que é um bom momento, né, da gente falar sobre isso. Então eu sempre me desafio, mas sempre é difícil. Sempre é difícil. E é difícil porque, pelo mesmo motivo que alguns desses irmãos dizem que a gente não deveria fazer isso. Porque é muito fácil você transformar um culto ao Senhor a um culto aos pais. Ou às mães no Dia das Mães, né? É muito fácil você, de repente, transformar um culto que deveria ser para louvor e honra de Deus em um evento de homenagem aos pais. É difícil evitar isso de tão fácil que é fazer isso. Deu para entender, né? Acho que tá. Então, um outro caminho que algumas pessoas seguem é o de transformar esse momento num momento de ensinar os pais a ser pais. E não é que não haja pais que não precisem ser ensinados, sempre há. Mas isso acaba também, às vezes, jogando contra a própria natureza da pregação do Evangelho, porque o centro do Evangelho não é o que a gente deve fazer, mas é o que Jesus fez por nós. E só então, a partir do que Jesus fez por nós, nós tomarmos uma vida segundo o que o Evangelho faz conosco. Então, por um lado, tem o risco de uma patrilatria. Por outro lado, tem o risco de um legalismo. A maneira, talvez não, com certeza, a maneira correta de nós olharmos para a paternidade, para a família, a partir do que a Escritura nos fala, é olhar para a própria família que Deus constitui. E Ele constitui essa família através de um ato de graça. Então, o centro da família de Deus é a graça de Deus. E o centro das nossas famílias também é a graça de Deus. E eu acho que esse texto aqui é um texto que exemplifica essa dificuldade que nós temos de falar sobre paternidade nos Dias dos Pais num culto que deveria falar do que Jesus fez. Porque quando a gente lê esse texto, parece que o que está em evidência é a fidelidade de Abraão. Certo? Vocês entenderam o que o texto diz aqui, né? Deus chega a Abraão, fala, entrega seu filho, seu único filho. Era o único filho da aliança, né? Ele tinha Ismael também, né? Entrega o seu filho, seu único filho. E Abraão aceita e vai fazer isso. E de fato o texto destaca que ele foi fiel, ao ponto do anjo do Senhor falar, olha, porque você fez isso, porque você foi fiel, ali no versículo 16, né? Eu vou te abençoar e abençoarei todos através da sua vida. Abençoarei todos os povos através da sua vida.
Sim, uma leitura rápida do texto pode nos dar a entender de que a ênfase aqui é sobre a fidelidade de Abraão. Mas não é. Porque num contexto de todo esse livro, que revela o relacionamento de Deus conosco, numa situação pós-pecado, o foco de todo esse livro é Deus mesmo na sua obra de restauração, através de uma aliança que Ele faz com seres humanos. Então não é a fidelidade de Abraão que deve estar em evidência na nossa leitura desse texto, é a fidelidade de Deus. E por que é a fidelidade de Deus? A gente só vai entender isso se a gente entender um pouquinho do contexto ali do entorno de Abraão. Não era estranho que os deuses pedissem sacrifícios humanos ali naquele tempo, ali naquela região. Não era estranho que as religiões dos povos do entorno falassem de sacrifícios humanos, especialmente de sacrifícios de crianças e de bebês. Talvez por isso Abraão nem estranhou muito. Talvez ele até pensasse assim, olha, todo Deus pede, por que o meu Deus não pede? E seja por isso que ele não estranha muito e rapidamente resolve que vai oferecer o seu filho em sacrifício. Essa história não está aqui para dizer que Abraão é muito fiel, portanto sejam fiéis como Abraão. Essa história aqui está para dizer que Deus não é um Deus que sacrifica seres humanos. Não é um Deus que nos coloca como holocaustos ou como sacrifício. E acho que a maior evidência disso está no desfecho dessa história. Porque lembra, Gênesis é um livro que está nos 5 livros da lei. Livros que têm por centro a organização da adoração do povo de Deus. Uma adoração que tinha como centro o sacrifício. Mas não o sacrifício de humanos, o sacrifício de animais. Essa história termina com um animal sacrificado no lugar do filho. E assim lembra todo o povo de que Deus é um Deus que poupa o povo, que abençoa o povo, que sustenta o povo e que provê um sacrifício. Que o povo não precisa ser esse sacrifício. Significa, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus que por si mesmo provê a reconciliação com Ele. Se Gênesis fala, logo lá no capítulo 3, do pecado do ser humano, e isso nós sabemos é algo que se alastra por toda a humanidade, a própria história aqui desse livro vai mostrando, mas a Bíblia vai deixar isso muito claro, chegando lá em Romanos, dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se é isso que de fato acontece, se de fato nós somos pecadores, nós poderíamos dizer, eu estou perdido, nunca vou conseguir somar atitudes boas suficientes para que Deus possa me perdoar. E Deus diz, eu sou aquele que provê o sacrifício para o perdão. Eu sou aquele que fornece o perdão. Eu sou aquele que sustenta o perdão. Eu não vendo o meu perdão, eu dou o meu perdão. Então nós encontramos em Deus esse acolhimento que nos recebe mesmo na condição de pecadores, porque Ele mesmo forneceu um sacrifício. E não é esse sacrifício desse cordeiro preso ali, mas é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício que de uma vez por todas nos reconcilia com Deus. Nos reconcilia com o Pai. O sacrifício que de uma vez por todas decreta, concretiza a nossa filiação em relação ao nosso Pai Celestial. Somos filhos de Deus, porque o Filho de Deus nos concedeu esse status. Todos nós somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Então você pode sair daqui com a certeza de que Deus te ama, de que Deus te perdoa, e que você pode crer no sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus dá conta dos seus pecados. E que você pode se apresentar diante de Deus pelos méritos de Jesus Cristo, não pelos seus. Senhor, me aceita, eu sou tão bonzinho. Senhor, se o Senhor aceita esse pastor picareta ali na frente, como é que o Senhor não vai me aceitar?
Se o Senhor aceita esse irmão aqui do meu lado, como é que o Senhor não vai me aceitar? Porque a gente sempre acha que a gente é melhor que os outros, né? Não, o Senhor nos aceita pelos méritos de Cristo, não é pela nossa bondade, pelos méritos de Cristo. É Jesus que garante isso. Então assim nós estamos cercados da graça de Deus, tomados da graça de Deus, isso é maravilhoso. Mas tem mais um detalhe aqui nesse texto. Não é à toa que esse texto traz um pai levando um filho ao sacrifício. Não é à toa que isso acontece. Como eu disse, era comum ali no entorno que os pais levassem filhos a sacrifício. Mas é comum também em Gênesis que familiares sejam sacrificados para justificação de quem os sacrifica. Essa história não é a primeira nessa natureza. Num termo assim litúrgico mesmo, falando estritamente de sacrifício, a gente tem a história de Caim e Abel, lembra? 2 irmãos que levam sacrifício a Deus, um sacrifício é válido e leva a justificação daquele que o levou com fé. Abel é justificado, mas Caim é rejeitado. Qual a solução de Caim? Sacrificar o irmão. Ao invés de pensar que Deus é o Deus de perdão, e apesar do pecado que me assedia, porque é isso que Deus fala a ele, lá em Gênesis capítulo 4, apesar desse pecado que está aqui à porta, querendo me devorar, eu sei que Deus é um Deus de bondade, eu sei que Deus é um Deus que receberá o meu sacrifício, se eu fizer com fé. Porque no Novo Testamento a gente aprende que a diferença do sacrifício dos dois, lá em Hebreus, é que Abel ofereceu com fé. Caim prefere sacrificar o irmão. E a linguagem ali é sacrificial. Deus fala para Caim assim: o sangue do seu irmão clama da terra. Caim prefere sacrificar o irmão para ele mesmo ser justificado. Ah, você prefere meu irmão? Quem que você prefere agora? Não tem mais ninguém, tem que ser eu. Não é a única história. Em Gênesis ainda, lembra José e seus irmãos? José indo atrás dos irmãos para saber onde é que eles estavam. E os irmãos pegam José e falam o quê? Vamos matar. Por quê? Porque ele é o queridinho do pai. Se a gente matar ele, a gente é que vai ser queridinho. É a mesma coisa de Caim. E eles vão matar José. E no final acabam não matando. Alguém diz assim, não mata não. Joga no poço. E ali tem uma questão sacrificial também. Eles matam um animal e sujam, lembra? A veste dele de sangue. De um jeito ali mais ou menos, né? Diferente. Acontece um sacrifício que poupa a vida de José. E se você quiser forçar um pouquinho a história, aí já não tem mais sacrifício muito evidente, a gente tem lá o primeiro pecado, em que Adão parece que sacrifica sua esposa para a sua justificação, lembra? Adão, o que você fez? Eu nada, foi minha esposa. Joga ela para ser condenada, enquanto ele fica de boa. Afinal de contas, é um sacrifício substitutivo. Coloca minha esposa no meu lugar. O que essas histórias parecem nos dizer, e eu quero que você se lembre disso, de que Gênesis faz parte do livro da lei, que tem o centro dele o sacrifício no tabernáculo, através do sacerdócio, lá em Levítico. Esses 5 livros da lei têm como centro essa liturgia. O que parece que esse texto está nos dizendo é que o sacrifício que Deus provê nos evita de sacrificarmos uns aos outros. Entendeu? Isso é especialmente importante para um povo que Deus está formando, o povo dele, o povo de Israel. Deus está formando esse povo. Então, quando o povo se reúne para oferecer sacrifício diante de Deus, ali em volta do tabernáculo, eles não são lembrados apenas de que eles estão reconciliados com Deus, eles também são lembrados de que eles não devem sacrificar um ao outro. E isso também nos leva a pensar que o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, nos faz não sacrificar a nossa família. Não sacrificar os nossos filhos, não sacrificar os nossos irmãos,
não sacrificar as nossas esposas e os nossos maridos. O sacrifício de Jesus é suficiente. Mas, pastor, quando é que eu tenho a oportunidade de sacrificar alguém da minha família? Não é comum isso no nosso entorno. Não tem povos pedindo sacrifícios de familiares. Não tem templos dedicados e preparados com altares prontos para a gente imolar as pessoas da nossa família. E se você acabou de dar um sorrisinho pensando que isso seria bom, você está repreendido. Nós sacrificamos as nossas famílias toda vez que nós fazemos de algum familiar um meio para a nossa própria justificação, um meio para o nosso próprio sucesso, um meio para o nosso próprio brilhantismo, um meio para que nós estejamos em alguma posição melhor do que a gente está. Quando a gente transforma o outro num meio de ascensão para nós mesmos. E falando estritamente de pais e filhos agora, eu quero dar alguns exemplos disso, que são muito comuns no nosso tempo. Nós vemos, por exemplo, ações, atitudes de pais em relação aos filhos, que exigem, por exemplo, que os filhos ajam de uma certa maneira, caminhem de uma certa forma, seja alguma coisa para o seu próprio benefício. E aí a gente pode falar dos exemplos muito evidentes de celebridades infantis que depois falam como que seus pais as forçaram a ser o sustento da sua casa, né? Tivemos muitos exemplos recentes aí no Brasil e fora do Brasil. No altar da fama, no altar do dinheiro, esses filhos foram sacrificados. Há filhos que são sacrificados nos conflitos dos casais ou dos ex-casais. Pais que ferem filhos para ferir as ex-esposas. E isso recebe um nome aí entre os legisladores, que é um nome que evoca uma mentalidade religiosa até em nós. É a violência vicária. Ele não agride a esposa, mas agride a esposa agredindo o filho. Recentemente foi decidido que isso também é um crime hediondo. Violência vicária ou vicaricídio. Há sacrifícios mais sutis dos filhos. Aqueles em que os pais parecem o tempo todo lançar sobre eles a reprovação, porque o filho não alcançou o status que o pai queria. Ou de pais que disputam com o filho, às vezes até a atenção da família e do cônjuge. Ou de pais que simplesmente sacrificam o filho indo embora. E assim eles podem manter um tipo de vida que eles consideram superior ao de fato assumir aquela paternidade. Mas nós que cremos no sacrifício de Jesus Cristo, nós entendemos que não é assim que a gente lida no seio da família. Os filhos não devem ser sacrificados em nome dos pais, muito pelo contrário. Assim como o nosso Deus não pede o sacrifício humano, os pais também não pedem sacrifício dos seus filhos. Assim como o nosso Deus nos acolhe, provendo um sacrifício que nos traz perdão, assim também os pais acolhem os filhos, entendendo que estes filhos são amados por Deus. Jesus morreu para que nós não sacrifiquemos a nossa família, meus irmãos. Então a verdadeira vida de sucesso que você pode achar, aquela que você pode buscar, não é aquela que virá caso você não tenha filho, caso você ignore o filho que tem, ou caso você faça o seu filho a sua justificativa. Eu não fui nada na vida não, mas esse filho será a minha salvação. O verdadeiro sucesso é
crer no Filho de Deus, oferecido em sacrifício por nós, e que afirma por todo o universo e para toda a eternidade que nós somos amados pelo Pai. E por isso a gente ama. Por isso a gente ama. Por isso os erros que os filhos cometem não recebem um fuzilamento sumário, recebem um ensinamento sobre retidão, santidade, graça e perdão. Porque no final das contas, esses pais que leram essa história são aqueles que também leram Deuteronômio, quando diz que eles deveriam ensinar aos filhos a lei a cada momento da vida. E a lei, acima de tudo, era: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. O teu Deus te ama. Ame o teu Deus. O verdadeiro sucesso, queridos, está em reconhecermos que Deus nos ama, nos faz seus filhos, e por isso nós não precisamos usar ninguém para nos justificar. Por isso também pais estão livres para errar. E quando erram, vão aos pés de Jesus Cristo, confessam seu pecado, pedem perdão. E pedem perdão para quem precisa pedir. Feriu o filho? Pede perdão para o filho. Feriu a esposa? Pede perdão para a esposa. Porque isso não faz de você alguém menos amado de Deus, porque a gente erra, porque a gente falha. Porque se há um sacrifício pelo filho, há um sacrifício também pelo pai. Porque afinal, pai e filho são filhos de Deus em Cristo. Se a paternidade te parece uma pressão muito grande, se ela parece um peso muito pesado nos seus ombros, eu quero que você lembre que o Senhor é o seu Pai e Ele te sustenta. E se você ama o seu filho de todo o coração e pensa os desafios que a paternidade te traz, eu quero que você lembre que o seu pai ama o seu filho mais do que você. E pode parecer impossível, e pode parecer incompreensível, mas é verdade. É verdade. O seu pai, Deus, ama o seu filho mais do que você. Não se esqueça disso. Então a sua paternidade não pode ser um obstáculo para que o seu filho tenha uma paternidade perfeita em Deus. Não pode ser obstáculo. Pelo contrário, tem que ser um meio disso. Ensina o caminho para o seu filho amar a Deus acima de todas as coisas. Mas para que ele se reconheça filho de Deus e não neto de Deus. Quem é Deus? Deus é o pai do meu pai. Não, Deus é o pai do seu filho. Deus é pai dele. Pais erram, podem errar. E devem estar tranquilos em confessar os seus pecados diante de Deus, assumir os seus erros diante da sua família. E entender que nada disso te faz um pai reprovado. Então vamos agir como Deus é. Mas tem mais uma palavra que eu gostaria de dar a partir desse texto. E essa não é aos pais, mas é aos filhos. A todos os filhos. Inclusive os pais, porque todo pai também é filho. Nem todo filho é pai, mas todo pai é filho. E eu quero trazer essa palavra aos filhos que foram sacrificados. Eu tenho certeza que alguns de vocês entendem tudo o que eu disse aqui. E aqueles que são pais e mães estão refletindo e pensando em como podem agir de uma maneira a não sacrificar a sua família. Mas talvez quando olhe para trás e quando olhe para um outro grau da sua genealogia, o grau anterior, pense que você é que foi o sacrifício. Você é que foi colocado no altar. Você é que foi sacrificado em nome do seu pai, em nome da sua mãe. E nós nos compadecemos da sua dor e da sua história, mas nós também anunciamos uma nova história. Nós nos sensibilizamos com os seus traumas e queremos ser apoio para a cura.
Mas fazemos isso, em primeiro lugar, anunciando que há uma paternidade perfeita. E para aquele que foi sacrificado, há um sacrifício perfeito. E para aquele que foi rejeitado, para aquele que foi abandonado, há uma presença plena, constante e perfeita de um Pai amoroso. E esse Pai é o nosso Deus. E a prova disso não está nesse texto. A prova disso está um pouco mais à frente, quando um outro cordeiro é sacrificado. Quando Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, é sacrificado. Ele repete as palavras do salmista na cruz e diz: Deus meu, por que me abandonaste? Isso não significa, meus queridos, que o pai de alguma forma abandonou o filho, mas que o sentimento de abandono foi carregado pelo filho na cruz. De modo que você pode ter se sentido abandonado pelo seu pai, sacrificado no altar da honra dele. Mas Cristo levou esse abandono na cruz, para que você nunca mais seja abandonado pelo Pai Celestial. Cristo diz: Deus meu, por que me abandonaste? Para que nós nunca digamos que Deus nos abandonou. Deus não te abandona, meus irmãos. Deus não te abandona. Ele está com você. E Ele está com você em amor perfeito. Então, o que Deus oferece para nós é uma paternidade redentiva. Aquela que não faz de nós um sacrifício, mas que oferece um sacrifício por nós. Aquele que não lança sobre nós uma vingança, mas que lança à nossa direção um perdão. E isso nos capacita a sermos também pais redentivos na nossa história. Porque o mundo fala muito daquelas coisas que o mundo fala com sabedoria, porque o mundo às vezes fala com sabedoria, sobre a necessidade de quebra de ciclos. Já ouviram isso? É necessário quebrar ciclos. Enquanto a minha criação foi desse jeito, eu estou quebrando um ciclo. É diferente comigo e com meu filho do que foi comigo e com meu pai com meu avô com meu bisavô. Comigo vai ser diferente. Mas isso não é porque essa geração é particularmente melhor do que a anterior. Isso é porque nós podemos encontrar em Deus o Pai perfeito que nos ensina a ter uma paternidade melhor. Alguns de nós tiveram bons exemplos de pai na vida que apontaram para a perfeição da paternidade divina. Outros foram sacrificados. Mas para todos nós há um sacrifício do Cordeiro perfeito e santo de Deus, para que nós nunca mais digamos que nós não temos pai. Nós temos um pai, Ele está no céu. E dessa maneira, meus irmãos, nós nos comprometemos como igreja a sermos família uns dos outros. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina a partilhar tudo. Não ensina a partilhar tudo? Ela fala: quem tem muito, dá um pouco para o outro. Que não tenha ninguém passando necessidade entre vocês. Quem tem dois, dá um para o seu irmão. Mas a gente pode, às vezes, não estar com abundância financeira, mas aqueles de nós que têm abundância afetiva podem estender seus braços àqueles que foram sacrificados e dizem: você é meu irmão, porque o sacrifício que há por mim é por você. Porque não adianta eu vir aqui e falar: pronto, você tem um pai perfeito, está no céu, para de chorar. Não. Você tem um pai perfeito que está no céu, mas o nosso Senhor Jesus Cristo disse que aquele que largasse tudo e fosse a Ele, receberia muito mais irmãos, irmãs, pais, mães e terrenos e tudo mais, porque o que nós temos é um do outro, nós somos família um do outro. A gente não vai substituir e não vai apagar o que aconteceu na sua história, mas todo dia a gente vai se esforçar para te lembrar que há um sacrifício por você, e isso faz com que Deus seja o Pai perfeito. Amém? A gente não vai trazer palavras que solucionam os traumas, mas a gente vai continuar afirmando nessa história e nessa vida há amor perfeito de Deus sobre a sua vida. E a gente afirma isso com palavras e tem que se esforçar para afirmar isso com ações. Que o Senhor nos acolha e que nos coloque como
família para acolher uns aos outros. E que assim a gente vai caminhando um processo de cura para anunciar: eu já fui sacrifício, mas o Senhor me tirou do altar e colocou um cordeiro no meu lugar. E agora eu tenho um pai. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, queridos. Abaixe sua cabeça. Fale com Deus. Agradeça pelo sacrifício de Jesus. Ore pelos pais, ore pelo seu pai, ore pela sua vida. Clame ao Senhor para que a realidade do Evangelho esteja presente em todo o seu viver. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque podemos Te chamar de Pai, porque sabemos que temos no Senhor o nosso refúgio, que temos no Senhor o nosso amparo, o nosso socorro na hora da angústia, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos abandona, porque sabemos que o Senhor não nos sacrifica, mas ofereceu um cordeiro para assumir o nosso lugar. Senhor, que a paternidade perfeita do Senhor seja o que inspira cada pai essa noite. E que a reconciliação perfeita e o amor perfeito do Senhor, demonstrado na cruz de Cristo, seja o que inicie a cura de todo filho que foi sacrificado. Porque o Senhor é aquele que traz vida aos corações, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção, meus irmãos, que a irmã Ruama está tocando. Eu vou pedir para o vocal vir aqui à frente. O vocal está tão lindo hoje, né, gente? Um monte de gente, olha lá, ó. Vem, pode vir a banda toda, isso aí. Vamos cantar, queridos, essa canção que fala do sacrifício de Jesus. É um amor de Deus revelado, um amor que o mundo não conheceu. Lugar
Amém. Que Deus nos lembre sempre do amor que nós temos através de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem se assentar que a criançada vai vir aí. Eu não sei como que vai ser. Já foi avisado lá? Meu pai é forte, é corajoso. Meu pai é lindo, inteligente e amoroso. Igual meu pai não tem, papai te amo. Deus te abençoe para sempre, amém. Igual meu pai não tem, papai te amo. Deus te abençoe para sempre, amém. Meu pai é forte, é corajoso. Meu pai é lindo, inteligente e amoroso. Igual meu pai não tem, papai te amo. Deus te abençoe para sempre, amém. Igual meu pai não tem, papai te amo. Deus te abençoe para sempre, amém. Feliz Dia dos Pais! Boa noite, irmãos. A gente agora, então, as crianças vão entregar uma lembrancinha para os pais, para todos, né? Mas também para os pais delas. Então, eu peço que os pais aqui essa noite fiquem de pé para facilitar a gente de ver. E nós temos aqui, eu queria já mostrar para explicar. É o seguinte, vocês vão receber esse presentinho e nesse cartãozinho tem escrito o significado do que tem escrito aqui desse lado. Então leiam, é muito legal, tá bom? E agora, no final do culto, nós vamos fazer uma personalização nesse item aqui, nesse chaveiro. Então, a Nilza vai ajudar a gente lá atrás e vocês vão poder escrever o nome de vocês aqui desse outro lado, tá bom? Personalizado, então. Combinado? Então, a gente faz uma fila ali e aí vocês podem ficar na fila para a gente personalizar. Vai ser aqui na frente, tá bom? Na saída. Combinado? Então, tá bom. Eu vou distribuir aqui para as crianças. As crianças vão, então, entregar para os papais todos, para os seus pais e para os outros pais que estão aqui também, que não são pais de criança, né? Os pais que forem recebendo vão sentando e as crianças vão entregar para os outros papais também. Pronto, ficou só o Robson ali, gente. Aí quando o Brian era criança, né? Ele não ficava sobrando, né, Robson? Os filhos vão crescendo, ó. Ai. Todos receberam, queridos? Ah, faltou o Carlos lá atrás também. Ele recebeu. Sobrou. Pronto. Amém, queridos. Queridos, isso é uma pequena demonstração do valor que vocês têm, né? Hoje eu estava pensando, hoje à tarde eu estava pensando no privilégio que nós temos como igreja, né? De vermos tantos pais dedicados, bons exemplos. É tão bonito isso.
Saibam disso, meus queridos, vocês promovem uma mentalidade, uma consciência de cuidado. Isso é muito bom, viu? A maneira como vocês cuidam da sua família, dos seus filhos, vocês testemunham do cuidado de Deus. Amém? Vamos orar então, queridos? Depois vocês fazem a fila lá para marcar com a nossa querida Nilza. Gente, a Nilza tem 1001 talentos. Utilidades não. Utilidade é coisa, né? 1001 talentos. Ela personaliza chaveiro, faz capa de Bíblia, constrói casa, faz móveis. Não, você está rindo, mas é verdade, ela constrói casa mesmo. Então, tudo que você precisar, que você tiver alguma coisa para fazer, prega, dá aula, né? E cuida do meio ambiente ainda. E projeta. O que ela está fazendo eu não falei ainda, projeta aqui, né? E joga futebol. Viu? Vai chegar no 1001 aqui. Vamos orar, queridos. Vamos baixar nossas cabeças. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o amor de Deus, o Pai, o amor perfeito de um Pai perfeito, a comunhão, a consolação e a adoção do Espírito, e sejam com todos aqui, e com todos aqueles que são filhos de Deus, espalhados que sejam pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, irmão.